Povo missioneiro, o portal Rádio Cidade S.A., sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, conversa hoje com Antônio Evaldo Oliveira, o Pontes, tão conhecido dos meios dos esportes, do radialismo, do jornalismo, figura de grandes amizades, de grandes trabalhos aqui pela nossa capital missioneira. Pontes, da onde que vem esta alcunha, apelido, como se diz aqui pelas missões, de Pontes? É uma alegria muito grande participar desse programa pelo portal Rádio Cidade, meu amigo Jairo Ferreira, meu amigo Silvano Saragoso. Pontes, quando comecei a jogar futebol, no ano de 71, eu vinha do Entre Ijuís para Santo Ângelo e tinha no Tamoio Futebol Clube, clube que eu comecei a minha carreira, um atleta renomado chamado Lambari. Quem não lembra? O Lambari. E o Lambari nem lembro. É o responsável por esse apelido de Pontes, porque eu morava em Entre Ijuís, repito, e para Santo Ângelo, Entre Ijuís era a Ponte Ijuí, carinhosamente Ponte Ijuí. E era assim que ele me chamava, Ponte Ijuí. Como tinha os Pontes, um jogava no Internacional, Bibiano Pontes, o João Pontes, o João Pontes e o Daison Pontes, que também jogou aqui em Santo Ângelo, acabou ficando Pontes, por esta relação de Entre Ijuís, a nossa querida Ponte Ijuí, hoje município, e pelos pontes que da época também jogavam, o João e o Daison no Gaúcho de Passo Fundo e o Bibiano Pontes jogava no Internacional. É inesquecível aqueles dourados tempos do futebol aqui em Santo Ângelo, que tinha o Elite, o Grêmio, o Tamoio e o Índio da Zona Norte. E eu, como morava no batalhão ferroviário, eu era do Índio da Zona Norte. E me lembro que pegava fogo os domingos, que tinham clássicos aqui da cidade, o Grelite e outros encontros entre esses três grandes times. Você lembra disso? Que grandes momentos do esporte em Santo Ângelo, né, Pontes? Verdade, Silvano Saragoso. Você me traz à memória grandes clássicos que vivemos aqui. Eu quero fazer um depoimento muito importante aqui. Eu tenho um orgulho enorme. Primeiro porque Santo Ângelo me adotou. Eu sou vacariano de nascimento, mas vim para Santo Ângelo em 1969. Meu saudoso pai trabalhava no batalhão rodoviário e veio abrindo a BR-285. E por isso viemos para Santo Ângelo. Hoje me considero um missioneiro, me considero um santo-angelense. Sem dúvida nenhuma. Eu tive o prazer de começar minha carreira de jogador de futebol com o Tamoio. Eu depois joguei na AESA, Associação Esportiva Santo Ângelo. Mais tarde eu fui jogador do Elite Clube Desportivo, aliás a camisa Carijó, muito parecida com a que eu estou usando. Eu fui jogador e treinador do Elite, fui o último treinador do Elite, porque o Elite em 1987 disputou o campeonato da segunda divisão e foi o último ano do Elite Clube Desportivo, que agora casualmente está retornando para a alegria de todos os elitenses. Eu fui também treinador do Grêmio Santo Angelense e fui treinador da nossa Ser Santo Ângelo já por 2 vezes. Então, meu querido amigo Silvano Saragoso, o futebol de Santo Ângelo dos anos 70 para cá, eu tenho a honra e a alegria de ter participado dos principais clubes da nossa cidade. Vamos fazer um exercício de memória aqui, até porque este trabalho que estamos fazendo nesse momento vira documento histórico. Ele vai acabar uma hora dessa num acervo
porque você também faz parte da nossa história e eu estou entrevistando várias pessoas importantes da nossa comunidade e isso é um documento histórico. Vamos rememorar alguns nomes, eu digo uns e tu diz outros. Por exemplo, Canjica, Barbali, Domaia. Você está falando de jogadores de futebol jogadores daquela época. Lambari. Esses eram do Tamoio, né? Lambari, Professor Gu, João Carlos Pinheiro Machado, Croaré, para citar do Elite e do Grêmio Santo Angelense. Carlinhos Schroeder. Entendeu? Memorável, memorável. Salvador Pinheiro Machado. Salvador Pinheiro Machado. O tinha seu Adão Fontana. O Adão Fontana, isso mesmo. O Pedro Bandeira, o seu Assis. Meu primeiro presidente do Tamoio Futebol Clube, em 1971, Assis Brasil Ramos Escobar. Pedro Bandeira, meu primeiro treinador. Nomes memoráveis. Tinham figuras fantásticas, né? O Copete, né? O Nadion, né? O Edemar, o Branco. O Adair. O Adair. Ficou na história do futebol de Santo Ângelo, com aquela lesão na cabeça, foi ao hospital, fez o curativo, voltou, fez o gol da vitória. Espetacular. Espetacular. Tinha o Cebola, o Guaiaca, né? Era uma coisa espetacular. Tinha craque. O alemão Arthur Tildo, entre juiz, Arthur Kleik. Tinha o Vermelho, que era o Vermelho era um zagueiro, né, que jogou no Tamoio também. Pessoas que ajudaram a escrever a história de Santo Ângelo no esporte, sem dúvida. E o Betinho. Foi meu colega, meu amigo também. De time, né? Jogamos juntos no Tamoio e depois jogamos juntos no Tupi de Criciúmal. Betinho, Branco e o Edemar, que você já se referiu. É verdade. Grandes nomes. Grandes nomes. Muito bem. E tantos outros que não conseguimos lembrar de todos aqui. Né? Mas que foram tempos memoráveis do futebol aqui. E Pontes, e agora, qual é a situação do esporte no interior, esporte profissional no interior? Eu participei de uma reunião em Porto Alegre com a Secretaria dos Esportes, sim, onde eu ouvi o secretário da época, Calil Seb, que sempre teve envolvido com o esporte, mais precisamente em Caxias do Sul, mas um homem dos esportes, ele dizendo que a situação do esporte profissional no interior era difícil, por causa da questão financeira, da questão econômica. E alguns clubes tinham dívidas históricas de 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 11 milhões. E até se recomendava que algumas equipes se transformassem numa nova organização para poder ter um novo mundo, uma nova vida, um fôlego. Né? E a gente vê aqui, por exemplo, a nossa Ser Santo Ângelo, mais ou menos uma situação complicada deste tipo. Qual é o destino do esporte profissional no interior? Tem como resolver isso ainda ou não? Bom, Silvano Saragoso e amigos do Portal Rádio Cidade, o futebol ele é muito caro, porque a partir de 1975 a profissão de jogador de futebol ela passou a ser reconhecida. Repito, como profissão. Então tem todas as obrigações, né, de um trabalhador normal. Precisa se recolher, fundo de garantia, essas coisas todas. E o que acontece na maioria das vezes é que os clubes não fazem isso, eles não recolhem. Por isso que eles se tornam clubes falidos. Esse infelizmente é o termo correto, clubes falidos. A primeira divisão do futebol gaúcho, que são 14 clubes e agora a federação conseguiu enxugar para 12, esses clubes eles vão sobreviver, porque eles têm o patrocínio sempre da Rede Globo, porque ela transmite os campeonatos regionais, então ela disponibiliza uma verba que é repartida para esses clubes. Para se ter uma ideia e falar de valores, clubes que estão hoje na primeira divisão, como o Brasil de Pelotas, como Juventude, o Caxias que está voltando agora, enfim, as outras equipes que compõem os 12, eles ganham da federação, ou melhor, ganham da Rede Globo através da Federação Gaúcha,
valores na casa de R$1 milhão para um campeonato de 4 meses. Convenhamos. Que é um bom dinheiro. É suficiente para fazer o campeonato. Exato. Mas esta é a primeira divisão do nosso futebol do interior. E o nosso futebol do interior não se resume à primeira divisão. Pelo contrário, na segunda divisão, na Série A2, nós temos muito mais clubes disputando e que tem um patrocínio mínimo, porque não há interesse, não há televisionamento. Então não tem patrocínio. A federação, através do presidente Francisco Noveleto, que faz um belíssimo trabalho liderando a nossa federação, ele consegue repassar R$100 mil para cada clube que disputa a Série A2. Mas para quem disputa a Série A3, a terceira divisão, Silvano Zaragoza... É o nosso caso aqui da Cera? A Ser Santo Ângelo, que agora está na terceira divisão. Como está o Grêmio Bagé, como está o Guarani de Bagé, como está o Farroupilha de Pelotas, como está o Esporte Clube Rio Grande, o clube mais velho do Brasil. Vovô, né? Vovô, são clubes tradicionais, compõem a terceira divisão do futebol gaúcho, não tem um centavo de patrocínio e não tem credibilidade nas suas comunidades. A maioria não tem. E Pontes, não seria possível viabilizar a transmissão televisiva, que é o que puxa o patrocínio, através das TVs das sucursais regionais da televisão? Não teria como fazer uma coisa do tipo para viabilizar o esporte na terceira divisão? Poderia. Para mim, poderia. Para você, tenho certeza que também para o torcedor santo-angelense seria ótimo poder assistir a Ser Santo Ângelo ou o Elite Clube Desportivo jogando, por exemplo, lá em Pelotas, jogando lá em Vacaria, jogando lá em Santa Cruz. Mas a televisão não tem esse interesse. Não tem interesse. Infelizmente, não tem esse interesse. Você sabe que a televisão, ela trabalha pelo macro. Sim. Então, nós temos que... as comunidades que querem futebol nas suas cidades têm que se achegar aos seus clubes, independente de quem lá esteja. Precisa se reforçar os conselhos dos clubes, que são quem dão possibilidade de uma chapa concorrer e às vezes nem concorrer, mas ela dirigir um clube porque não tem uma chapa concorrente. Essas pessoas que muitas vezes se apresentam para dirigir um clube não têm sequer um projeto financeiro que dê sustentação às suas ideias. É uma irresponsabilidade, Zaragoza, você contratar 20, 25 jogadores, pagando a eles ou prometendo pagar a eles salários mínimos que seja, mas que no primeiros 30 dias já não tenha o repasse. Ele trabalha 30 dias, não recebe, trabalha mais 30, ainda não recebe, aos 65, 70 dias recebe um vale, não tem como dar certo, não funciona. A conclusão que se tira é de que a situação do futebol profissional do interior, principalmente na questão da terceira divisão, é muito complicada, muito difícil, né? E terá que ser muito estudado e muito trabalhado para que se viabilize. E outra coisa que eu queria te perguntar, Pontes, o Elite está voltando e vai atuar aonde? Nas suas antigas dependências ali na Avenida Brasil ou não? Não, em princípio é no estádio Coronel Raul Oliveira, o estádio da Zona Sul. Porque aí a Ser Santo Ângelo está fazendo essa parceria com o empresário Luiz Cláudio Steiglitz. Isso é uma coisa interessante. Exatamente. Até porque o Elite não tem dívida histórica. O nenhuma. Elite só tem uma boa história resgatada. Uma boa história, exatamente. Isso foi o que falou o secretário dos esportes naquela época. Se a entidade antiga não tem mais como se viabilizar, vai negociar a vida, né, para saldar, tornar adimplente a sua situação. Mas enquanto isso, cria uma nova entidade e vida nova, e daí com planejamento estratégico, com profissionalismo. Seria isso que está acontecendo em Santo Ângelo, então? Sem dúvida alguma. Muito bom. Sem dúvida alguma. Muito bom. E eu preciso citar também aqui, Silvano Zaragoza, que o Parque Esportes, que tem na presidência o Adelino Somavila, o advogado tributarista Adelino Somavila, é um clube empresa formado a partir deste momento. Está formado um clube empresa onde 30 empresários vão participar como
sócios desse clube empresa, onde cada um participará com uma mensalidade de R$ 1.500 e para produzir atletas, ou seja, para fazer categorias de base, sub-15 e sub-17. Muito importante. E quero dar um depoimento aqui sem a permissão do meu amigo Adelino Somavila, mas que não é segredo nenhum. Há pouco tempo, em novembro do ano passado, de 2015, a Ponte Preta, lá de Campinas, que faz um belíssimo campeonato brasileiro, vendeu um atleta para a França chamado Pablo, um zagueiro. Ele começou a sua carreira aqui no Parque Esportes. E o Parque Esportes, por ser formador, pela lei Pelé e pela lei da FIFA, o clube formador tem direito a 5% sobre o valor da transferência. O Adelino Somavila foi surpreendido com uma ligação de um dirigente do clube francês pedindo a ele uma fatura para poder repassar a ele um valor que o Parque Esportes tinha direito por ser o formador do atleta. É importante se dizer que esse valor, quando o comprador fecha a negociação, ele já desconta 5%, não repassa para o vendedor. Guarda 5% e vai repassar para o clube formador. Esta é a garantia. Portanto, é um grande negócio. E o Elite Clube Desportivo, que está agora numa parceria com a Ser Santo Ângelo, como eu falei aqui, com o advogado Luiz Cláudio Steiglitz e com a direção da Ser Santo Ângelo, vai também produzir jogadores para serem negociados. Esse é o grande lance. É o grande lance. Celeiro de craques. E Santo Ângelo é esse celeiro. Nós falamos aqui há pouco, na abertura da nossa conversa, sobre grandes nomes do passado. Sim. O futebol... Muitos eram formados aqui mesmo. Né? Aqui mesmo. E o futebol era não tinha a visibilidade e a valorização que tem hoje. Santo Ângelo, nos últimos 3 anos, produziu 2 grandes jogadores. Jonathan Luca, um jogador daqui de Santo Ângelo, que se criou aqui, começou aqui, e foi levado pelo empresário Fernando Otto, vendido a Roma. Foi levado agora novamente um outro atleta que se formou aqui no ano passado, o Charles, foi criado dentro da Ser Santo Ângelo, foi vendido ao empresário Fernando Otto e hoje esse atleta está no Esporte Clube Internacional. Então, a nossa região já produziu grandes atletas. Para lembrar os últimos, que aliás começaram comigo quando treinador do São Luís de Juí, Leandro Guerreiro está aí jogando pelo América Mineiro, é de Augusto Pestana. Paulo Baier acabou de encerrar a carreira com 42 anos de idade, também é da nossa região, é de Ajuricaba, começou aqui. Carlos Eduardo é de Ajuricaba, também está jogando no Atlético Mineiro. É um celeiro a região noroeste. Daqui nós vamos produzir grandes jogadores, sem dúvida. Muito bem, então as notícias, as informações que nos traz o nosso amigo Pontes são alvissareiras para quem gosta do futebol. O futebol aqui da nossa região, o futebol aqui de Santo Ângelo. E para concluir o nosso trabalho, o rádio. Você, além de ter sido jogador de futebol de destaque, treinador de destaque, conhece tudo sobre isso. É um comentarista muito ouvido, querido, né? Muito obrigado. E que convive com grandes figuras do radialismo missioneiro. E que também nós somos um celeiro de grandes radialistas e comentaristas, né? O Benck, o Orestes de Andrade. Lembra aí outros aí pra nós aí? Eu lembro Jairo Ferreira, grande narrador. Jairo Ferreira, ó, Jairão! Grandioso narrador. Sabe o que me disseram disso? Há poucos dias, Jairo Ferreira é um dos maiores narradores do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Irani Brum, da Rádio Santo Ângelo, está aí, reconhecido em todo o estado. Iranizão. Está aí, nós tivemos aqui J. Miguel, que hoje não é mais narrador de futebol por opção, mas outro... Porque não quer, porque é bom também. Exatamente, outro grande narrador. Aqui da Rádio Cepé tiveram grandes narradores também, Rádio Cepé, né? Nós tivemos pessoas memoráveis nessa área também do jornalismo. Cláudio Karlinski, como esquecer de Cláudio Karlinski? Doutor Cláudio Karlinski, com o qual eu trabalhei muitos anos no Aldeia Global, numa parceria dadivosa e que jamais esquecerei. Um grande abraço, Cláudio Carlos, para ti. Jornalista, locutor, apresentador, comentarista de futebol, comentarista
esportivo, claro, né? Mas comentarista político, econômico, uma grande figura que cumpriu o seu tempo, hoje está afastado do rádio, mas se quiser voltar tem certamente um espaço ou aguardando ou esperando. O Dr. Bildner, que é um comentarista também aí que gosta muito e é muito bom, sabe fazer, né, o trabalho. E é repórter, não é? Repórter. O Paulo Viana. Paulo Viana, sem dúvida alguma. Que há poucos dias entrevistou o técnico da seleção brasileira junto com o Valtair Pinheiro. Mas que facerice naquele trabalho. O Adenor Bach, o Tite, treinador da seleção brasileira. Mas grandes desportistas também, né? Luiz Roque Kerner também, um grande radialista. É verdade. Mas nós temos que falar de pessoas também que, quando nós falamos do futebol, Zaragoza, agora nós mudamos para o rádio. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Nós não podemos esquecer de você, entrevistador com muita competência, está aqui fazendo um belíssimo trabalho. Você que é um muito homem obrigado, que conhece muita história das nossas missões. Você é admirado por tanta gente também, um homem que cumpre essa sua função com brilhantismo. E eu folgo muito em ver que hoje você faz esse belíssimo trabalho aqui no portal Rádio Cidade. Aliás, Jair Ferreira está de parabéns. Eu acho que é o portal mais visto, né? 11 milhões de acessos já teve. É. Mais de 500 mil acessos por mês. Por mês. Esse nosso trabalho vai bater lá pelos 8, 9, 10 mil visualizações, o que não é pouca coisa. Eu queria só me desculpar com pessoas profissionais do rádio e do jornalismo que a gente esqueceu aqui ou deixou passar, né? Todos sintam-se homenageados através dos Exatamente. nomes que a gente lembrou nesse momento. E dirigentes do futebol tão importantes, né? Como deixar de citar o Dr. Rolando Luiz Stifel, né? Essa figura ímpar que foi presidente. O advogado, o professor João Augusto Rodrigues, não é? João Augusto Rodrigues presidiu o Elite Clube Meu Esportivo. professor de Direito. Onde estiver, um abração, doutor João. E do Grêmio Santo Angelense, doutor Raul Vinhas. Doutor Raul Vinhas, grande Raul Vinhas. Falamos do Assis Brasil Ramos Escobar, o desportista. A nossa cidade, a nossa Pedro região. Bandeira, já Pedro Bandeira já falamos. Mas o Silvano Zaragoza, a nossa cidade é privilegiada, não é? A nossa região, por aqui começou o Rio Grande, a nossa história é brilhante, é linda e tantas pessoas que mereceriam a nossa citação aqui, que no momento a gente não lembra, assim, tem que se prevenir, tem que escrever, tem que anotar para não esquecer de ninguém. Adroaldo Loureiro, como gostava do esporte, foi presidente da ESA, não foi? Foi meu presidente na ESA, eu como jogador. Eu falava muito de esporte com ele gostava muito do esporte, era um incentivador. Uma grande figura também, que é onde estiver o nosso reconhecimento. Não, em vez em quando eu jogava uma bolinha, não era do ramo, mas se divertia com eu jogava, gostava muito de jogar bola. Jogamos junto no Depois das 6, que é um grupo de João Batista, Adroaldo Loureiro, você. É verdade. Depois das 6, que fez história também. Continua fazendo. Depois das 6 tem 42 anos de fundação. 42 anos. Foi em 30 de abril de 1974, fundado exatamente por uma das figuras, Adroaldo Loureiro. E eu joguei futebol de salão, né? Eu joguei no Tuiuti, aliás, eu treinei no Tuiuti, mas aí acabei assinando ficha com o Sulbanco. Eu joguei no Sulbanco. Sulbanco, Tuiuti, Crupsa, exatamente. Eram os 3 grandes times de futebol de São Antônio. Eu joguei no Sulbanco com Ratinho, Batatinha, Clodo, o famoso Clodo, que jogava muita bola, né? Era um timaço. Você fala de futsal? Futsal, né? Que lá era futebol. Nós jogávamos aqui no 28, né? Que lá atrás era futebol de salão. Futebol de salão. Mas o Santo Ângelo também tem um grande destaque também no futsal, não é? Porque nós tivemos em 1985 Olímpia e outros, né? Olímpia e Tamoio decidindo uma série ouro, que é inédito. Nenhuma cidade do Rio Grande, afora Santo Ângelo, tem esse privilégio de ter tido 2 equipes decidindo a principal competição do futsal do Rio Grande. Tamoio e Olímpia em 1985 com o título do Olímpia. Eu fui convidado para jogar futebol de salão pelo Nevinho.
Nevinho foi um grande jogador de futebol salão. Ele me viu jogando no Batalhão Ferroviário, me chamou e disse: tu não quer jogar no Sul Banco? Sul Banco. Eu nem sabia o que era aquilo. Acabei sendo convidado pelo gerente do banco, Eloy Pedraza. Meu padrinho, Eloy Pedraza, saudoso. Esse Eloy Pedraza era muito meu amigo, tio. Ele sempre me dizia: mas tu joga muita bola, guri. E fiz um teste, acabei trabalhando no banco e jogando futebol de salão no Sul Banco. E ele sempre me dizia: só tem um problema, tu tem que vir assinar ficha com nós aqui na arena. Tu é trabalhista? Eu digo: não, mas aí não vai dar. Ele disse: não, mas então vamos fazer uma parceria assim mesmo. E era um grande cidadão, é um homem inesquecível, empreendedor, simpático, parece que era colorado doente, né? Era colorado. E acabei jogando no Sul Banco pelas mãos do Eloy Pedraza e pela minha competência, que jogava muito bola. Porque né? Ele foi gerente do Sul Brasileiro, né? Aqui em Santo Ângelo também, não foi? Foi gerente o Sul Banco, que era aqui na esquina da Marechal Floriano com a 25 de julho. 25 de julho. Era Sul Banco, né? Sul Brasileiro. Sul Brasileiro? Banco Sul Brasileiro. Não, mas chamava de Sul Banco. Sul Banco. É verdade. Encerrando esse nosso trabalho, esse nosso diálogo dadivoso, muito bom, dizendo às pessoas que estamos aqui na Praça Rio Branco, que depois se transformou em Praça Leônidas Ribas, em homenagem a este grande homem público, Dr. Ricardo Leônidas Ribas, que foi secretário de Estado, foi prefeito, era professor universitário, homem de grande quilate. E que nós, durante o nosso trabalho, de vez em quando abanamos para as pessoas aqui que passam e nos cumprimentam. Isso é uma alegria para nós também. Pontes, um minuto para tuas considerações finais. Eu preciso agradecer a você, Silvano Saragoso, e ao Jairo Ferreira, do portal Rádio Cidade, por essa oportunidade de poder participar de um portal tão importante e falar sobre assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, daquilo que eu gosto, que é o esporte, que é o futebol, que é o radialismo, e entrevistado por uma figura ímpar, que é o amigo Silvano Saragoso, aqui no portal Rádio Cidade. E agradecer a nossa comunidade também, santo-angelense, por ter me recebido aqui desde 1969, quando o meu pai, saudoso, viemos da Vacaria, fazendo a BR-285, trazendo para esta região o desenvolvimento, porque até então nós não tínhamos uma rodovia tão importante. Estou muito honrado, um grande abraço a todos. Um abraço missioneiro e até a próxima semana.